vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque ao meio ambiente e aos aterros sanitários. O bazar da PPO vai ser realizado na Igreja Nossa Senhora do Rosário. A iniciativa, que visa arrecadar fundos para a instituição, começa no próximo dia 11 de agosto. No Dia dos Pais, uma pesquisa feita pela CDL Petrópolis apontou que 34 milhões de reais devem ser gastos com a data. Até a estimativa da pesquisa, 140 mil pessoas devem buscar o presente ideal para homenagear as figuras paternas. As inscrições para o programa Jovem Alerta estão abertas em Petrópolis. Jovens entre 14 a 22 anos que querem entrar no mercado de trabalho podem se candidatar. E o ICMBio lançou a plataforma com dados sobre as espécies ameaçadas de extinção. A plataforma, que ganhou o nome Salve, vai facilitar a gestão do processo de avaliação de espécies ameaçadas. E o projeto Craque do Amanhã tem apoiado o futebol feminino no estado do Rio de Janeiro. Cerca de 600 meninas e meninos de 8 a 17 anos participam de escolinhas de futebol, entre outras atividades. O diálogo com o objetivo de gerar reflexão sobre o descarte do lixo e apontar melhorias, principalmente para gestões públicas a respeito do tema. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Agora são 1h06. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã, em todos os municípios da nossa área de cobertura e também nas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã no Facebook e também em nosso YouTube. No nosso site tvc16.com você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Você é convidado a participar, interagir, curtir, compartilhar durante a nossa programação. A gente vai iniciar o programa de hoje com a nossa entrevista aqui no estúdio. Para conversar com a gente ao vivo, nós temos Carlos Martins, ele que é gestor público e atua há já bastante tempo em Teresópolis, mais especificamente, abordando um pouco sobre a questão dos lixos. A gente vai pegar aqui um apoio, digamos assim, no incêndio que aconteceu no aterro sanitário do Fischer, e a gente vai debater um pouco não só sobre essa questão, mas também um pouco sobre a destinação dos resíduos sólidos para os aterros e lixões. Carlos, primeiramente, muito boa tarde e seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Richard. Boa tarde, telespectadores da TV Correio da Manhã. É um motivo de muito prestígio, muito orgulho poder participar desse programa tão importante. Bom, Carlos, vamos começar esse programa trazendo aqui a grande preocupação que a gente tem hoje, e acredito que não só, por exemplo, como foi em Teresópolis, mas em Petrópolis é assim também, em outros tantos municípios de todo o país, em relação às questões de aterro sanitário e lixões, porque a gente ainda vê muita irregularidade em diversos pontos, né? Exatamente, Richard. O que acontece? O problema é a falta de interesse. Interesse político, interesse econômico, interesse orçamentário e também interesse social. Quando se fala em lixo, eu costumo dizer resíduos sólidos, né? Lixo é aquilo que não tem mais utilidade. E resíduos sólidos, eles podem ser reutilizados, reciclados, transformados em energia. E há um desinteresse muito grande dos nossos políticos. Eles deixam esse tema de lado. E a gente tem que entender que o problema do descarte irregular de resíduos sólidos, ele traz muitos problemas. Problemas ambientais, problemas sociais, econômicos e problemas de saúde pública. Infelizmente, os governos
tem negligenciado nesse sentido, infelizmente. Mas a gente precisa dar um passo a mais, e é através da população organizada começar a cobrar dos nossos governantes. E Carlos, você é morador hoje de Teresópolis, queria que você falasse como que você acompanhou toda essa questão do aterro do Fischer após o incêndio também, o impacto na população e também na saúde das pessoas por conta da fumaça, que é uma fumaça inclusive tóxica. Realmente. Vou fazer uma narrativa muito breve, porque é um tema muito extenso, né? Mas eu vou tentar resumir. Em 2009 foi criado o Aterro Sanitário de Teresópolis. Foi um projeto muito bem elaborado, ficou muito bonito, dentro dos padrões exigidos pela legislação que rege as questões ambientais. Porém, governos que sucederam o município, eles negligenciaram nesse tratamento. E chegou ao ponto que chegou hoje. Em 2018, eu fui convidado a participar de uma equipe técnica, que tinham pessoas assim, de conhecimento muito elevado na área, professores e pesquisadores da Estácio, o FRJ, o ERJ, Corpo de Bombeiros, tinham representantes também do Legislativo e do Executivo, e algumas outras pessoas que tinham conhecimento, notório saber da área. Inclusive eu fui convidado a participar. Fizemos algumas reuniões, audiências públicas, visitas técnicas, viagens, e elaboramos um documento, uma proposta para o município resolver o problema do lixão do Fischer. Por quê? Porque em 2018, mais precisamente em março de 2018, o INEA foi e mandou fechar o lixão. Mas o governo, que é o atual governo, né, o governo do prefeito Vinícius Clausen, ele conseguiu uma liminar. Conseguiu uma liminar e voltou a utilizar aquele lixão ali. Só que nada foi feito. A nossa proposta feita para o governo, documento, né, elaborado, muito bem elaborado por sinal, ele foi engavetado. Inclusive um amigo que era pesquisador lá da UFRJ, ele um tempo atrás entrou em contato comigo e disse assim: Carlos, o que aconteceu com o grupo? Não me procuraram mais, porque ele achou até que haviam escanteado ele, como a gente, na linguagem popular, né, deixado ele de lado. Aí eu conversei com ele e disse: olha, eu não sei, eu também nunca mais fui procurado. E agora, com essa nova questão do aterro do Fischer, eu fiquei sabendo que realmente foi engavetado esse projeto tão bonito que poderia já ter resolvido o problema do Fischer. Infelizmente. Quando a gente trata desse documento, por exemplo, esse documento apontava o quê? Melhorias, propostas, talvez de modernização para o próprio aterro? Seriam essas as ações? Era uma usina que transformava o lixo em energia. Também a questão de compostagem, fazer compostagem com o orgânico, transformar em adubo. A questão da educação socioambiental nas escolas, inclusive tinha a diretora de uma escola do interior do município, ela participou. E em conversas a gente até sugeriu, até foi sugestão minha, fazer hortas com a garotada nas escolas. Porque o que acontece? Meio ambiente é uma questão cultural, né? O descarte regular de lixo, né? Eu digo resíduos sólidos, né? Ele é uma questão cultural. E se a gente não mudar na base, nas escolas, nas crianças, porque a criança tem um poder de convencimento muito grande. Eu lembro que uma certa vez o meu filho, a minha avó falou, meu filho era pequenininho, tinha uns 4 anos, ela falou uma palavra errada, aí o meu filho assim: vó, a senhora falou errado. O meu filho com 4 anos corrigiu a minha avó. E a gente vê que a criança, além dela ser muito observadora, ela tem um poder de influenciar a família inteira. Então, por que não fazer isso nas escolas? Virar uma matéria lá do ensino fundamental, o ensino básico, para essa garotada aí já crescer com a cultura de entender que lixo é ouro, lixo é dinheiro. Ou até mesmo, e aí fica aqui até como sugestão isso para todos os municípios, oficinas. Você pode criar simplesmente oficinas e levar, por exemplo, um especialista sobre o tema e fazer com que essa transformação na prática, o descarte correto, o descarte regular, qual que é o impacto que cada um tem e como que isso pode ser prejudicial ou, nesse caso, benéfico para a população e para o meio ambiente como um todo. Carlos, a gente sabe que
existe uma diferença até, inclusive, quando a gente fala de aterro sanitário para lixão. Exatamente. Queria que você falasse um pouco justamente sobre essa diferença e como que você classificaria hoje o Fischer, a região. Seria um aterro realmente, apesar de lá no início, quando foi construído, tinha todas as suas... foi construído de forma regular, né? Mas ao longo do tempo, com esse negligenciamento, se tornou realmente de fato um lixão? O aterro sanitário, como o Fischer, como eu falei no início, em 2009 ele era um aterro controlado. Tinha todo o tratamento, impermeabilização do solo, tinha todos aqueles requisitos, né, necessários para que a gente consiga controlar aqueles resíduos que estavam ali, descartados. Não é o ideal. Só que, como eu falei anteriormente, pela negligência dos nossos governantes, quando eu digo governantes, eu incluo também o poder legislativo, porque os nossos vereadores, eles têm a função de fiscalizar. Exato. Legislar e fiscalizar. Então ele deve estar ao lado da população fiscalizando as ações do município. E aquilo que ele consegue identificar como falhas na administração, ele pode não só criticar, mas também auxiliar o poder executivo. Mas isso não aconteceu. E aí o aterro sanitário lá acabou entrando num descontrole muito grande, e eu até não entendo o que aconteceu isso. Quem conhece Teresópolis sabe que houve uma nuvem de corrupção pairando sobre o nosso município. A gente ficou aí trocando constantemente de prefeitos sendo caçados, vereadores sendo presos. Nós tivemos, em 2018, a metade da Câmara de Vereadores presa, inclusive o presidente da Câmara. Infelizmente aconteceu isso. E aí é complicado numa administração pública com tantos problemas de corrupção, né, de problemas gerenciais, tu conseguir fazer uma política pública de qualidade. Eu acredito que isso tenha levado, né, e outros fatores, né, porque negligenciaram, ter levado a chegar na situação que chegou, o aterro sanitário do Fischer, que virou um lixão. E Carlos, como que você está vendo hoje, então, você como gestor público já há bastante tempo, as medidas que estão sendo adotadas pós esse ocorrido no Fischer? É uma medida paliativa, por quê? Hoje o município está fazendo o transbordo do lixo, né, dos resíduos, para Belfor Roxo, ao custo de 4 milhões, por 6 meses, né, emergencial, com dispensa de licitação, ao custo de 4 milhões e 600, mais ou menos esse valor aí, que nós iremos pagar, né, fora a coleta do lixo. A empresa faz a coleta e cobra por fora mais esse valor para fazer o transbordo da carga. Então é algo assim inadmissível nos dias de hoje. É um retrabalho. Imaginem vocês que estão em casa aí, quando passa o caminhão do lixo, ele vai coletar o caminhão na sua casa, vai levar até o aterro, chega lá no aterro, é despejado esse lixo do caminhão compactador e vem encosta um outro caminhão maior e uma retroescavadeira carrega esse lixo para levar esse resíduo, esse lixo, para levar lá para Belfor Roxo. É uma coisa inadmissível nos dias de hoje. E a gente precisa evoluir. Houve, né, um vácuo aí, né, durante 12 anos, essa questão ambiental. Em 2020, 2019, era na época o ministro Ricardo Salles, no governo Bolsonaro, ele conseguiu a regulamentação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Foi algo assim que veio para inovar, que até é apelidado de lixão zero. E colocou algumas metas. A questão da reutilização, né, dos resíduos sólidos, a questão também de colocar uma meta para acabar com os lixões, que é até 2024, até o ano que vem. Até o ano que vem acabar com todos os lixões. E essa determinação, perdão até te cortar, foi em 2014. Isso, mas aí o que aconteceu? Você tem um período aí para poder fazer esse processo todo. Mas aí as prefeituras conseguiram fazer um acordo com o Legislativo Federal para adiar até 2024. Ganharam mais 10 anos para isso. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aí em torno, isso meio que oscila, de 3 mil municípios no Brasil com lixões. Aqui no estado, agora dados do mês de junho, nós tínhamos 8 municípios
com lixões. Sendo que desses 8, Teresópolis agora começou a fazer o transbordo. É uma coisa absurda. Só que eu queria lembrar vocês, né, a gente não pode ser ingênuo, que existem os lixões clandestinos, que são lixões, por exemplo, Gramacho. Gramacho era um lixão aí que era conhecido aí mundialmente. Inclusive filmes foram rodados lá. Eles acabaram com o lixão de Gramacho, mas surgiram outros na periferia. Então são esses lixões clandestinos, que infelizmente funcionam com o aval, com assim, faz vistas grossas, né? O poder público deixa ficar ali, não mexem, e isso é muito grave. Quais são, então, os impactos que a sociedade pode sofrer, por exemplo, com a não fiscalização, a não regulamentação de um lixão e possivelmente também aí desse uso de maneira incorreta? Primeiro, o impacto ambiental, né? Através do churume, através da eliminação de gases altamente tóxicos. Metano nesse caso, né? Metano e alguns dióxidos de carbono e enxofre que são eliminados, né, jogados na atmosfera. A questão do chorume, que contamina o lençol freático, a questão ali, principalmente do aterro do Fischer, contamina uma das principais bacias hidrográficas daqui da região serrana e do estado do Rio de Janeiro, que é a bacia do Rio Preto, que abastece algumas cidades, inclusive São José do Vale do Rio Preto. É uma negligência muito grande, e são aí litros e litros de chorume que são jogados na natureza. Só vocês assistindo os vídeos que a gente encontra na internet para ver o que fica jogando ali. Um outro perigo, que inclusive eu participei em 2019 de uma entrevista lá numa TV lá de Teresópolis com uma amiga jornalista, Lizimara Guedes, e conosco estava o coronel Marco Aurélio, que era comandante lá do 30º Batalhão, o Major Pimentel e um líder comunitário. Na época, o Major Pimentel, que era do Corpo de Bombeiros, ele falou para nós sobre o risco do lixão do Fischer virar um novo Morro do Bumba, lá de Niterói, que explodiu, matou algumas pessoas. O risco de explosão é iminente. Por que não acontece? É porque não existe uma fissura ainda que leve o oxigênio e coloque ele em contato com o metano que está lá embaixo. No momento que isso acontecer, certamente terá uma ignição e será uma catástrofe que a gente não tem como dimensionar. Ali do lado, Richard, do lado desse lixão, tem um condomínio, o condomínio APA. Ontem mesmo à noite, uma amiga, Eliane, ela entrou em contato comigo, ela sabia que eu viria aqui no teu programa, e contando para mim, depois ela apresentou uma outra amiga vizinha do condomínio, o que eles estão sofrendo. Eles sofriam no verão com moscas, por causa do lixão. Só que agora, as moscas, elas também estão agora no período do inverno. E com a queima, com o incêndio ali, que continua ainda saindo fumaça, inclusive ontem, antes de ontem, estava saindo fumaça, eles sofrem diretamente. Então eles não podem abrir as suas casas, tem que ficar com as casas fechadas, problemas alérgicos, problemas respiratórios. E esse impacto na saúde das pessoas, a gente vai ver o que, né, vai poder visualizar isso, ter uma noção daqui a alguns anos, porque são várias doenças respiratórias que as pessoas estão expostas. E lembrando, né, mais uma vez, essa fumaça ela é tóxica, então justamente por isso é muito arriscado a pessoa inalar essa fumaça, por exemplo. Só para você ter uma ideia, em 2018 foram geradas 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos, isso no Brasil. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP. A gente já falou, inclusive, sobre essa questão de descarte aqui no Correio Petropolitano Debate em outras oportunidades. Carlos, a gente vê que essa questão ambiental, principalmente, dos lixões e dos aterros sanitários, não acomete somente a Teresópolis, mas também outros municípios do nosso país, enfim, e se torna aí uma grande problemática. Qual que seria, talvez, a alternativa ou o primeiro passo para, de alguma forma, minimizar esses impactos?
O primeiro passo, Richard, é na hora do voto. Essa é a realidade. A culpa de nós termos maus gestores é nosso, da população, porque nós é que elegemos. Então, no momento que a população começar a estudar e ver a qualidade técnicas dos seus gestores e aqueles que ele irá colocar ao seu lado para governar as nossas cidades, a gente vai começar a ter uma melhoria na gestão pública. A segunda coisa são propostas, e isso pode ser através de audiências públicas, a população participar dos conselhos, Conselho do Meio Ambiente, Conselho da Cidade. Inclusive, eu já fui conselheiro do Conselho da Cidade, e a gente participar disso e dar voz ao povo. Segunda coisa, terceira, né, no caso, montem associações comunitárias. Vai lá, reúne seus vizinhos, junte os seus vizinhos, façam suas associações, porque vocês vão ter uma representatividade legal dentro desses conselhos. Inclusive, terão voto nos conselhos. Então, esses são os passos. E buscar alternativas que venham trazer uma reciclagem. Porque Teresópolis, a gente fala muito da reciclagem, muitas vezes as pessoas nas suas casas separam, né, o lixo orgânico, né, do lixo que pode ser reciclado e colocam a sacolinha lá para o caminhão da coleta levar. Só que o caminhão pega aquele lixo, junta com o lixo comum e joga no aterro sanitário. Praticamente não há uma coleta seletiva nas nossas cidades de maneira eficiente. Infelizmente, o Brasil joga dinheiro fora com lixo. Quer ver uma coisa, Richard? A Alemanha, por exemplo, na Alemanha não existe lixões. Praticamente 100% de todo o resíduo sólido é transformado em energia ou reutilizado. A gente precisa isso. E hoje, através desse novo plano de resíduos sólidos, plano nacional, há a possibilidade das cooperativas e associações participarem. Inclusive, eu levanto essa bandeira, né, que é a gestão social, que eu digo gestão social liberal, que é o povo se reunir em forma de associações comunitárias ou cooperativas para resolver os seus próprios problemas. Inclusive, já vou fazer aqui uma propaganda, quem quiser saber mais sobre esse tema, agora o dia 19 nós estaremos participando de um fórum em Magé, cidade de Magé, um fórum conservador de Magé, onde eu estarei abordando essa questão tão importante que é o associativismo. A população se reunir para resolver suas próprias demandas. E aí, Richard, a gente pode fazer aquilo que eu falei, porque nós já fizemos lá em Teresópolis. Fazer palestras, fazer jogos educativos nas escolas. Uma certa vez nós fizemos numa associação, foi eu, minha esposa e meus 2 filhos, numa associação da Fonte Santa. Fomos lá, minha esposa fez brinquedos com garrafa PET para a criançada. Precisa ver, a criançada adora isso. E aí a gente bota as crianças a fazerem também. Uhum. Aí quando as crianças começam a brincar, as mães também vão para lá e acham o máximo. Então a gente pode fazer esse tipo de coisa simples que vai ter um grande resultado. Uhum. Seria interessante também, assim, eu entendo que é importantíssimo a população estar ali presente, debater sobre os temas, mas em determinados pontos, por exemplo, a gestão pública é quem tem que realmente tomar as rédeas, digamos assim, para resolver as questões. Seria necessário, e eu vejo isso de uma forma preocupante e uma forma um pouco mais abrangente, de alguma forma seria interessante que as empresas, né, de descarte, por exemplo, que fazem a coleta desses resíduos, tenham capacitação. Isso porque, eu pego o gancho no que você comentou, a partir do momento que a pessoa dentro de casa, ela separa o lixo lá, orgânico do lixo reciclável, plástico, metal, enfim, papel, e aí vem a coleta. Se aquele profissional, por exemplo, ele não tem um impacto, não sabe o impacto que aquela diferença da separação pode gerar, ele realmente vai fazer isso, ele vai descartar tudo. Seria uma alternativa, por exemplo, ou, por exemplo, seria algo que até o próprio legislativo poderia pensar podemos iniciar isso no nosso município
e que, mesmo que fossem com recursos da prefeitura ou por meio da licitação que fosse estipulado em contrato, desses profissionais terem capacitação justamente para, de alguma forma, conseguir ter uma separação desses materiais? Sim, sim. Como eu falei sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, depois que ele foi regulamentado, foi criado através de um decreto, que é o crédito de reciclagem. Então, e também o plano de engenharia reversa. Então, as cooperativas de catadores e as associações de catadores, elas fazem parceria com a iniciativa privada para dar uma destinação, né, correta para esse lixo. Então, a própria empresa, a indústria, ela pode trabalhar na separação dos resíduos que ela produz, ela, em parceria com essas associações, ela dá uma destinação e ela ganha créditos com esse trabalho aí. Ela pode também investir em equipamentos, em tecnologia, porque a gente precisa evoluir. Não sei se vocês já viram, com certeza sim, na Europa, tu pega uma latinha, toma um refrigerante, tu vai ali, tem uma maquininha que tu coloca o refrigerante e tu ganha dinheiro. Ou te dá um cupomzinho com crédito que tu tem acumulado ali. Depois tu pode trocar por mercadorias. A gente precisa investir. Reciclar é importante, investir em equipamentos, em tecnologias é muito importante também. O governo federal lançou um projeto que é o Recicla Cidadão, que em todos os órgãos públicos é obrigatório ter a separação dos resíduos sólidos, os recicláveis. E esses resíduos eles são entregues para cooperativas e associações de catadores. E é uma excelente iniciativa. Uhum. Carlos, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Para a gente poder finalizar, eu queria que você, talvez faltou algum ponto importante que seria interessante a gente comentar a respeito sobre esse tema. E claro, é importante que a população esteja presente, esteja acompanhando esse cenário e participe também para mudar esse cenário. Sim, é muito importante a população participar, ela tem que entender o processo, porque o que o político não quer é que a população participe. Ele quer, né, o mau político. O bom político, ele quer que a população esteja junto, porque ele tira um pouco da responsabilidade que está sobre ele. E é necessário esse tipo de coisa, e nós precisamos entender, lixo é dinheiro. Então, inclusive, é chamado, né, que lixo é ouro. A gente ali, nós temos, se fizer de maneira correta, a gente pode transformar em energia elétrica, utilizar o gás metano. Nós também podemos tirar metais preciosos como prata, ouro e outros metais. Então a gente precisa evoluir, o Brasil precisa dar um passo a mais, porque nós temos aquele sofisma que meio ambiente é só desmatamento. E o nosso maior problema não é o desmatamento. O maior problema do Brasil hoje é a questão dos resíduos sólidos e a questão do esgotamento sanitário. Por incrível que pareça, hoje nós temos aí em torno de 100 milhões de pessoas que não têm o esgoto tratado. Né? Nós temos em torno de 3 mil municípios que ainda têm lixões. Isso é inaceitável para um país que é aí a 10ª economia do mundo. É uma coisa inaceitável. Carlos, obrigado pela presença. Eu agradeço. Por falar um pouco aqui sobre esse tema, um tanto quanto importante, que a gente possa realmente, ao longo dos anos, aí, ver essa evolução. A gente sabe que é algo que exige recursos, principalmente quando a gente fala de investimentos, mas também de um processo, como a gente comentou no início da entrevista, cultural, ou seja, ainda vai levar tempo para que a população também entenda que também tem responsabilidade a respeito sobre esse descarte. Eu agradeço e convido vocês a entrar nas nossas redes sociais, que está lá no Instagram, Carlos Martins, Gestor Público, e aí vocês vão ter acesso, inclusive nós criamos lá em Teresópolis o Instituto Conservador de Teresópolis, que vai promover essas questões através de cursos, palestras gratuitos para a sociedade, porque nós precisamos mudar, né, esse cenário que nós vivemos hoje, que há uma briga política sem que se pense na população. E a gente precisa pensar na base. Só para concluir, Richard, que eu digo que o gestor público precisa evoluir. O ser humano precisa evoluir. E o evoluir o que é?
É tu te qualificar, capacitar para chegar no topo da pirâmide, lá onde são tomadas as decisões, e ao mesmo tempo tu voltar à base e traduzir o que é falado lá em cima, o que é feito lá em cima e decidido, para essa população que está aqui embaixo. E ao mesmo tempo tu volta numa linguagem, né, que todos possam entender, e aí tu volta para a cadeia decisória e leva os anseios da população para que sejam transformados em políticas públicas. Aí a gente vai ter evoluído. Eu agradeço a todos e que Deus esteja abençoando as nossas famílias e que possamos, na próxima conversa, falar de coisas boas, né, Richard? A gente precisa botar para frente esse Brasil. Com certeza, pautas positivas são sempre muito bem-vindas, inclusive necessárias. Obrigado mais uma vez, Carlos. Muito obrigado. Para você que está nos acompanhando, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido e na volta a gente volta com muita notícia, muita informação de também Teresópolis, Nova Friburgo e toda a nossa área de cobertura. O intervalo é rápido e a gente volta já. Meio rápido, mas... Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente fala agora sobre, mais uma vez, o transporte público aqui em Petrópolis. Porque a falta de paridade no Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, pode prejudicar a derrubada do aumento da passagem aqui na cidade. Atualmente, o governo municipal e as empresas de ônibus ocupam, a maior parte das cadeiras. A gente lembra para você, na última sexta-feira, a gente começou inclusive o jornal com essa notícia de que o juiz da 4ª Vara Civil, Jorge Luiz Martins, decidiu então pela suspensão do decreto do reajuste da tarifa e que vai se estender até o dia 10 de setembro. E que uma nova apreciação, ou seja, uma nova reunião, vai ser realizada com base nas planilhas pelos conselheiros da sociedade civil que foram eleitos na Conferência de Trânsito, que foi realizada no dia 29 de julho, 29 do mês passado. O magistrado atendeu parcialmente a ação popular que foi movida, a gente lembra para você, pelo deputado federal licenciado Hugo Leal, que hoje é o secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, e os vereadores Eduardo do Blog, que é do Republicano, Gilda Beatriz, do PSD, e também do Ingo Ramos, que é do União Brasil. E uma consideração do juiz, que também consta do parecer do Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, é que, como a falta do reajuste tarifário poderia afetar o plano de recuperação judicial das empresas Petroita e Cascatinha. Os problemas na formação do Conselho foram admitidos pela própria CPENTRANS em uma nota enviada à nossa equipe aqui do Correio da Manhã no dia 13 de julho.
A Companhia de Trânsito do município disse na ocasião que tinha colocado na pauta da próxima reunião o início da revisão do regimento para garantir maior participação e paridade entre a sociedade civil e o poder público. Na Câmara Municipal, tramita um projeto do vereador Ingo Ramos que tenta alterar essa composição das cadeiras do Conselho, além de instituí-lo por lei. A gente lembra que hoje ele é facultativo, não é facultativo, né, mas seria basicamente opinativo. Tem prefeito que quer, tem prefeito que não quer, é um exemplo. Atualmente só pode ser ocupada o cargo, né, da direção, vamos dizer assim, do Conselho. Quem assume esse cargo é o próprio presidente da CPTrans. Então a gente vê aí que realmente é necessário uma amplitude a respeito do Conselho do Comutran. Hoje o regimento do Comutran prevê então 37 cadeiras. Destas, 11 são representantes da sociedade civil eleitos na Conferência Municipal de Trânsito e Transportes. Já os demais são indicados por diversas instituições. As empresas de ônibus e também a administração pública municipal somam ao todo 17 cadeiras, quase a metade do total de integrantes do grupo. Ou seja, o que mostra realmente essa disparidade aí quando a gente fala de votação, principalmente da passagem. E aí você fala, e o que isso pode impactar então no reajuste para Petrópolis? É claro, a partir do momento que entraram os novos conselheiros e você vai realizar uma nova votação e essa votação continua com a maioria sendo de empresas de ônibus e a prefeitura, esse reajuste vai ser mais uma vez aprovado. Enfim, mais uma edição do Bazar da PPO está chegando, viu? E a iniciativa que visa arrecadar fundos para a instituição vai começar no próximo dia 11 de agosto, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, que fica aqui no centro de Petrópolis, localizada na Praça da Inconfidência. Esta edição do Bazar da PPO acontece até o dia 11 de agosto no anexo lateral da Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Praça da Inconfidência, em Petrópolis. Além de levar o bazar para um lugar de fácil acesso, que é o centro da cidade, ao lado da rodoviária, o horário também será estendido das 9 da manhã às 6 da tarde, o que possibilita que mais pessoas possam ir até o local garimpar pecinhas especiais. Nesta edição, a PPO vai disponibilizar ainda peças de inverno como casacos, blusas de manga comprida, calças e outras. Também é possível encontrar brinquedos, acessórios, utilidades para o lar, objetos de decoração e muito mais. Tudo a preços simbólicos e acessíveis a todos. Todos os itens que estarão à venda foram doados à PPO e passam por seleção e cuidados criteriosos. Quando necessário, as peças são costuradas, lavadas, devidamente dobradas e empacotadas. Quem quiser conhecer de perto a PPO, como se tornar um parceiro e mudar a vida de um paciente oncológico, pode ir pessoalmente à sede da associação, que fica na Rua Visconde da Penha, número 72, no centro de Petrópolis. Mais informações, 24 2242 0956 ou pelo WhatsApp DDD 24 99274 1377. Estão abertas as inscrições para um curso de capacitação no Carangola para jovens de 14 a 22 anos aqui em Petrópolis e que querem entrar no mercado de trabalho. É o projeto Jovem Alerta. Foi feita uma parceria do Executivo Municipal com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. As inscrições vão até a próxima quarta-feira, dia 9. Então, tá aí o prazo, está curto, não deixe de se inscrever. O curso vai ser realizado no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social da localidade, a partir do dia 22 de agosto, das 2 horas da tarde até as 4 horas da tarde. Vai durar cerca de 1 mês e meio. No curso, que vai ser ministrado pelo CIE, serão realizados encontros abordando os seguintes temas: a importância do planejamento familiar na juventude, elaboração de currículos, cidadania, reflexão sobre drogas, dicas de inserção, entre outros temas. As inscrições são feitas diretamente no CRAS do Carangola, que fica localizado na rua Valdemar Vieira Afonso, número 19, de 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Para se inscrever, basta o jovem ir acompanhado do seu responsável legal e levar o CPF. Olha, e hoje é segunda-feira, hein? Vamos falar sobre política. O nosso repórter, o Wellington Daniel, já está aqui no estúdio com a gente para trazer um pouco aqui da movimentação política petropolitana. Wellington, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Richard, boa tarde a todos de casa. Vamos então começar falando da passagem de ônibus mais uma vez. A decisão judicial que suspendeu o aumento da passagem de ônibus em Petrópolis foi um duro golpe no governo Rubens Bom Tempo. A Justiça atendeu parcialmente a ação popular movida por 3 pré-candidatos a prefeito:
deputado federal licenciado Hugo Leal, do PSD, e os vereadores Eduardo do Blog, do Republicanos, e Ingo Ramos, do União Brasil. Também participou a vereadora Gilda Beatriz, do PSD, que se considera independente, mas tem sido uma voz de oposição na Câmara. E aí, com isso, Richard, o grupo de Ingo Ramos já lançou nas redes, de forma não oficial, que esta foi a segunda redução da passagem pelo político. Como prefeito interino, Ramos também conseguiu a redução de R$ 4,40 para R$ 4,20. Então, eles estão usando aí esse feito agora, né, do pré-candidato a prefeito para cutucar o Rubens Bom Tempo, que em 1 ano e meio pretendia dar o 3º aumento da tarifa. Ou seja, usando os argumentos do Bom Tempo contra ele mesmo nesse quesito, né? Já que ele aprovou, o Ingo aproveitou essa oportunidade aí para, quem sabe, né? A gente sabe que, além de ser um pré-candidato a prefeito, aí atuou como interino, a população conhece um pouco do seu trabalho, mas a gente ainda não sabe ao certo quem vem para ano que vem, mas que já está utilizando isso a seu favor, nem que seja para uma chapa, está utilizando, né, Wellington? A velha expressão, né? Tá surfando na onda. Agora, e parece que teve uma mudança no secretário do governo municipal, é isso? É isso, Richard. A Prefeitura de Petrópolis informou que a jornalista Daniela Curione assumiu interinamente a coordenadoria de comunicação do governo municipal. Daniela já atuou em jornal local, além de ter sido assessora de imprensa da Prefeitura do Rio e do governo do estado. Atualmente, ela já integrava os quadros da coordenadoria de comunicação. Após 1 ano e 7 meses no cargo de coordenador, o Felipe Fernandes ele continuará na atual gestão, mas passará a ser um assessor especial do gabinete do prefeito. Felipe também tem experiências em veículos locais da cidade e assessoria de imprensa. Tá aí, a gente vai acompanhar então essa alteração aí, as cadeiras se mexendo ali dentro do Executivo Municipal. Tem uma última informação, não é isso mesmo, Wellington? Essa é uma informação que chegou agora de manhã, Richard, a gente estava apurando aqui, porque o Comutran marcou uma reunião para amanhã, né? Na verdade, a reunião ordinária do Comutran geralmente acontece nas segundas e terças-feiras do mês, e amanhã, então, eles liberaram essa pauta, só que liberaram no Diário Oficial com data, a data referência do dia 2 de agosto. Então, antes da decisão judicial, que saiu no dia 4, sexta-feira, então ainda não fala nada sobre o aumento da passagem. A gente está tentando ver com a Prefeitura, então se eles vão mudar essa pauta, tendo em vista que a próxima reunião do Comutran prevista vai ser só no dia 12 de setembro, 2 dias depois do prazo previsto pelo juiz, né, para que essa passagem continue sem o reajuste, mas eles ainda não nos responderam. E a pauta de amanhã tem um ponto importante que conversa com o assunto que a gente abriu o programa. O ponto 3 dessa pauta é que terá uma deliberação sobre a revisão do regimento interno do Comutran. E aí, né, como a própria CPTrans tinha, né, assumido essa falta de paridade no Conselho, a gente espera então que nessa reunião haja uma mudança e que isso possa impactar positivamente para esse reajuste da passagem. Vamos acompanhar todas essas movimentações e entender, porque pelo visto muita coisa ainda deve ser movimentada, abordada até o dia 10 de setembro, quando vamos realmente saber ou não vai ter aumento na passagem ou não vai ter, ou se vai ser realmente de 5,30 e 5,15, ou se esse valor vai ser diferenciado. O importante é a gente continuar atento a essas questões, porque isso ainda vai mexer muito aí com a vida e o dia a dia do petropolitano. Wellington, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos de casa. Olha, Nova Friburgo anunciou um contingenciamento de 27,17% de gastos municipais. A medida foi publicada no Diário Oficial do município. Através do Decreto 2.277, publicado no Diário Oficial de Nova Friburgo, foi anunciado o contingenciamento de 27,17% no orçamento anual de 2023. Exceto as despesas de juros e encargos de dívidas, amortização de dívida, recursos originários de convênio, recursos vinculados, programas de trabalho cuja não realização possa colocar em risco pessoas, serviços e bens, sentenças judiciais. Segundo o atual prefeito do município, Johnny Maicon, a justificativa é a necessidade de manter o equilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas, dando cumprimento aos limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Maicon também explica no decreto que a arrecadação prevista pela Lei Orgânica Anual, a LOA, não está atingindo os valores estimados. Abre aspas para o prefeito, é obrigação do gestor público tomar decisões por vezes impopulares e potencialmente desgastantes na busca pelo equilíbrio entre a receita e a despesa, fecha aspas.
Ainda segundo o documento, somente o prefeito poderá liberar o contingenciamento e a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão está autorizada a contingenciar um percentual superior aos 27%, nos casos em que a fonte de recurso não tenha realizado a receita orçada de percentual superior a 35%. O órgão também poderá propor ao chefe do Executivo Municipal a liberação parcial ou total do contingenciamento. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Nova Friburgo, que informou que, no momento, não há qualquer pendência em relação aos pagamentos das responsabilidades mensais. E informou que essa medida ela tem o objetivo de controlar ali e também ter uma prevenção para manter o equilíbrio das contas públicas. A gente muda de assunto e fala agora sobre esporte, porque, infelizmente, o Petrópolis Futebol Clube perdeu no último sábado. Mas quem fala sobre isso é o nosso repórter Gabriel Rates. E antes da gente falar sobre esporte, a gente vai falar sobre mountain bike, porque aí sim teve mais vitória, né, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Isso mesmo, vamos começar falando sobre o Avancini, Henrique Avancini, atleta petropolitano de mountain bike. Algumas imagens dele do título mundial de maratona. Ele disputou agora, neste último domingo, ontem, o título mundial de mountain bike na categoria de maratona e foi campeão. O atleta petropolitano, com uma vantagem de 28 segundos para o segundo colocado, terminou no lugar mais alto do pódio. A prova ele terminou em 4 horas, 14 minutos e 42 segundos. Vale ressaltar que já é o segundo título do petropolitano. Ele mesmo ganhou no ano de 2018 e agora em 2023 de novo. Tá aí com uma diferença grande, em 28 segundos ali para o segundo colocado. O rapaz tá bem preparado, viu? Mas agora a gente fala sobre preocupação, né, Gabriel? Porque o Petrópolis Futebol Clube perdeu jogando fora de casa na semifinal e agora tem que ser obrigado a vencer aqui no Atílio Marotti, né? Isso mesmo. No último sábado, o Petrópolis Futebol Clube, para quem não sabe, estava disputando a semifinal do Campeonato Carioca Série A2. O clube jogou contra o Olaria neste último sábado fora de casa, lá na rua Bariri, e acabou perdendo por 1-0. Mas não tem nada perdido ainda, eles têm a vantagem do empate e o lateral Rafinha conta um pouquinho sobre isso. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Pegado, no último jogo nós fomos campeões aqui, mas sabia da dificuldade que ia ser. Agora a gente tem um jogo em casa, né? Uma vitória simples não credencia a final, o jogo do acesso. Então a gente sabe que não tem nada perdido. Vamos recuperar, descansar e até quarta-feira, que a gente sabe que dentro de casa nós somos muito fortes e a gente tem total condição de vencer o jogo lá e conseguir a classificação para a final. Agora o Petrópolis jogará contra o Olaria em casa nesta próxima quarta-feira. Ou seja, se você é petropolitano e quiser assistir, vai lá no Atílio Marotti. Nesta quarta-feira terá mais um jogo de volta da semifinal. Decisivo para o Petrópolis Futebol Clube. Apesar de sair com resultado negativo, vencendo a partida aqui por 1-0, por um gol de diferença que seja, o Petrópolis Futebol Clube é classificado por ter a vantagem do empate, por ser o primeiro colocado, né, na tabela, né, nos pontos corridos. Vamos acompanhar também aí como que vai ser. O Petrópolis Futebol Clube gosta de dar emoção pro torcedor, né? É sempre na última rodada, no último jogo, gosta de dar emoção pro torcedor petropolitano mesmo. Vamos ver como que vai ser o resultado depois de quarta-feira. Gabriel, obrigado pelas suas informações. Muito obrigado, Richard. Obrigado a todos. Olha só, uma nova plataforma lançada pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, reúne dados de quase 15 mil espécies avaliadas quanto ao risco de extinção. A plataforma, que ganhou o nome Salve, vai facilitar a gestão do processo de avaliação de espécies ameaçadas e contribuir para a geração de conhecimento e implementação de políticas públicas para o país. O Rodrigo Jorge, que é o coordenador de avaliação das espécies da fauna em risco de extinção do ICMBio, ressaltou que é fundamental contar com uma plataforma com esse nível de detalhamento e organização de dados, que devem ser atualizados em ciclos de 10 anos. Outro destaque da plataforma é a transparência, já que o sistema pode ser acessado por qualquer pessoa que queira consultar as informações, como foi explicado pelo coordenador.
O usuário pode fazer as consultas por recortes que já estão prontos na plataforma, como, por exemplo, a categoria das espécies, criticamente em perigo, e também dá para fazer associação com diferentes filtros. É possível inserir busca de espécie pretendida, tanto pelo nome comum quanto pelo nome científico, e obter dados como grupo, categoria, última avaliação, estados, bioma, a classificação taxonômica, distribuição histórica natural, entre outros dados que podem ser baixados pelos usuários. Do total de espécies avaliadas no Salve, mais de 5.500 possuem ficha publicada e mais de 1.200 estão em alguma categoria de ameaça. A plataforma pode ser acessada no endereço salve.icmbio.gov.br. E com as expectativas positivas aqui no comércio local, uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, a CDL, revelou projeções promissoras para o Dia dos Pais. A data deve mobilizar 140 mil pessoas em busca do presente ideal para homenagear as figuras paternas. A previsão é de um crescimento de 7,8% nas vendas em relação ao ano anterior, resultando em uma movimentação econômica estimada em 34 milhões de reais somente em presentes alusivos à data. A preferência por artigos de maior valor se destaca entre os 36% dos entrevistados que pretendem gastar mais, impulsionando o comércio local durante a data comemorativa. A pesquisa prevê ainda que cada consumidor deve desembolsar, em média, R$ 244. Esse dado é relevante para o comércio local, pois demonstra o potencial do público em investir na escolha do presente ideal. Quase a metade dos consumidores devem recorrer ao crédito para as suas compras, mas o Pix já vem crescendo na preferência dos clientes como opção de pagamento. Para o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohamed, a estimativa de movimentação econômica em torno de 34 milhões de reais durante o período da data comemorativa mostra a relevância do Dia dos Pais para a economia da cidade. Outro ponto relevante são as liquidações de inverno que ocorrem em paralelo às promoções para o Dia dos Pais, tornando a temporada ainda mais atrativa para o consumidor. A maioria dos consumidores, de acordo com a pesquisa, ou seja, 78%, ainda prefere realizar suas compras em lojas físicas. Entretanto, o e-commerce e as redes sociais têm uma participação significativa, com 28% dos consumidores optando por essa forma de aquisição. Essa tendência crescente do comércio online reforça a importância dos lojistas estarem preparados para atender também ao público virtual, proporcionando uma experiência de compra satisfatória e segura. Aí, então, você já escolheu seu presente? É nesse fim de semana, viu? Tá chegando aí o Dia dos Pais. Quanto às opções de presentes, a pesquisa apontou que 54% dos consumidores planejam comprar roupas, seguidas de 32% que devem escolher os calçados. Já 28% da pesquisa informou que deve comprar perfumes e 24% vão buscar acessórios como meias, cintos, óculos e relógios. Essas informações são valiosas para os comerciantes locais, pois permite então que estejam preparados para atender a demanda específica de cada categoria de produtos. Não pode deixar o pai sem presente, viu? Senão o domingo fica mais chateado, mais triste ali. Então aproveita, se antecipa e já faz a compra e o brinde do seu pai, padrasto, enfim, pai é aquele que cuida, né? Assim a gente vai terminar o Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo, e você sempre nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.